Numa clínica luxuosa, uma jovem tímida chega para um simples exame e encontra um olhar que desmonta todas as certezas. Do outro lado da mesa, um médico milionário, famoso pela frieza, sente a própria ética tremer ao perceber que aquela paciente não é como as outras. Entre corredores brancos e noites insones, nasce uma tensão silenciosa, que desafia protocolos, reputações e o medo de se permitir sentir. Quando uma proposta internacional bate à porta, ele precisa escolher entre o currículo perfeito e o único coração que o enxergou de verdade. Antes de mergulhar nessa história arrebatadora, inscreva-se no canal. Deixe o like e conte nos comentários de onde você está assistindo. A rodoviária Tietê fervilhava quando Luísa desceu do ônibus, apertando contra o peito a bolsa surrada que carregava todos os seus sonhos. São Paulo a recebeu com seu habitual indiferença, uma sinfonia de buzinas e vozes apressadas. A jovem de 24 anos olhou para o papel amassado em sua mão onde havia anotado o endereço da pensão e depois para a mala azul gasta ao seu lado, companheira fiel de uma jornada que começara muito antes daquele ônibus. É só um exame, repetiu para si mesma como um mantra. Um exame que poderia definir seu futuro, mas ainda assim, apenas um procedimento médico de rotina. Luísa era estudante de enfermagem no último ano da faculdade em Ribeirão Preto e precisava daquele laudo específico para concluir sua documentação de estágio. Um dos melhores especialistas do país, dissera sua professora ao recomendar o médico. Vai custar um pouco mais, mas vale cada centavo. Depois de economizar por meses, cortando gastos até do essencial, ela finalmente conseguira juntar o suficiente para a consulta e a viagem. 3 dias em São Paulo, um para chegar, outro para o exame, o terceiro para voltar. Tudo calculado com precisão matemática, como fazia com suas despesas mensais desde que perdera os pais na adolescência e passara a viver com a ajuda da tia. O táxi deixou-a diante de uma pensão familiar no bairro da Liberdade. O lugar era modesto, mas limpo, exatamente o que sua pesquisa minuciosa na internet prometia. Dona Teresa, a proprietária de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, mostrou-lhe o quarto pequeno com uma cama de solteiro, uma cômoda simples e um banheiro compartilhado no corredor. Amanhã é seu grande dia, não é? Perguntou a senhora, depois que Luísa explicou brevemente o motivo de sua estadia. É só um exame, respondeu automaticamente, como se diminuir sua importância pudesse acalmar as borboletas que não paravam de dançar em seu estômago. Deitada naquela cama desconhecida, Luísa revisou mentalmente tudo o que sabia sobre o Dr. Ricardo Mendes. Seu nome era quase uma lenda nos corredores da Faculdade de Enfermagem. Formado com honras pela USP, especialização em Londres, PhD. Nos Estados Unidos, proprietário da Clínica Horizonte, referência nacional em diagnósticos avançados e frequentador assíduo das colunas sociais e revistas médicas. Aos 38 anos, era considerado não apenas um dos profissionais mais brilhantes do país, mas também um dos solteiros mais cobiçados da alta sociedade paulistana. Na manhã seguinte, Luísa acordou antes mesmo do despertador tocar. Vestiu a roupa que separara com tanto cuidado. Uma saia azul marinho na altura dos joelhos, camisa branca de botões e sapatilhas discretas, o mais formal que conseguira dentro de seu guarda-roupa limitado. Prendeu os cabelos castanhos num coque baixo e aplicou apenas um batom rosado nos lábios, observando seu reflexo com olhos críticos no pequeno espelho da cômoda. A Clínica Horizonte ficava num edifício imponente na Avenida Paulista, todo em vidro espelhado que refletia o céu parcialmente nublado daquela manhã. Logo na entrada, o contraste entre aquele lugar e seu mundo ficou evidente. O piso de mármore brilhava tanto que Luísa conseguia ver seu reflexo distorcido nele. O aroma suave de algum perfume caro pairava no ar, misturado ao cheiro característico de ambiente hospitalar extremamente higienizado. Na recepção, uma atendente de sorriso perfeitamente alinhado e uniforme impecável a recebeu. Bom dia. Em que posso ajudá-la? Tenho uma consulta marcada com o Dr. Ricardo Mendes às 10h30. Meu nome é Luísa Campos. A mulher verificou o sistema com dedos de unhas perfeitamente manicuradas. Sim, aqui está. Primeira consulta, correto? Poderia me apresentar seus documentos e preencher este formulário, por favor?
Luísa sentou-se numa das poltronas ergonômicas da sala de espera e começou a preencher o extenso questionário médico. Ao seu redor, pessoas que claramente pertenciam a um mundo diferente do seu. Executivos em ternos caros falando ao telefone, senhoras com joias discretas, mas visivelmente valiosas, folheando revistas de decoração, médicos de outros departamentos, cumprimentando-se com familiaridade. "Senhorita Campos", chamou uma enfermeira após alguns minutos. "Por favor, me acompanhe." O corredor branco parecia interminável, com portas idênticas de ambos os lados. Luísa sentiu as mãos suarem à medida que se aproximavam do consultório do Dr. Mendes. A enfermeira bateu suavemente antes de abrir a porta. "Dr. Ricardo, sua próxima paciente está aqui." E foi então que Luísa viu pessoalmente o homem cujo rosto conhecia apenas de fotografias em artigos acadêmicos. Alto, ombros largos evidenciados pelo jaleco impecavelmente passado, cabelos negros com alguns fios grisalhos nas têmporas e olhos de um azul intenso, emoldurados por óculos de armação fina. Estava de pé junto à janela, observando a cidade dezenas de andares abaixo, com uma postura que emanava autoridade e confiança. Ao se virar, algo inesperado aconteceu. Os olhos do médico, habituados a analisar pacientes com distanciamento profissional, encontraram os de Luísa, castanhos, grandes e nervosos. Por um instante fugaz, quase imperceptível para qualquer observador, houve uma quebra no protocolo. O médico milionário ficou visivelmente surpreso, como se algo naquela jovem simples tivesse perfurado a armadura de distanciamento profissional que cultivara por anos. "Por favor, entre e sente-se", disse ele, recompondo-se rapidamente. Sua voz era grave e controlada. "Sou o Dr. Ricardo Mendes." "Luísa Campos", ela respondeu, apertando a alça da bolsa com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Ao tomar seu lugar atrás da mesa de vidro temperado, o médico consultou a ficha em seu tablet de última geração. "Vejo que você veio de Ribeirão Preto especificamente para este exame. É estudante de enfermagem, correto?" "Sim, estou no último ano. Preciso do laudo para meu estágio especializado." "Entendo. Bem, vamos começar então." O exame transcorreu com profissionalismo impecável. O médico explicava cada procedimento antes de realizá-lo, com uma didática que revelava seu talento como professor universitário. O papel da maca estalava sob o corpo tenso de Luísa, enquanto ela tentava controlar a respiração. As mãos do Dr. Ricardo eram precisas e respeitosas, mas havia algo diferente em seu olhar, uma atenção que ia além do puramente clínico, como se estivesse realmente vendo a pessoa por trás da paciente. Quando tudo terminou e Luísa estava novamente sentada diante da mesa, algo estranho pairava no ar. Um silêncio carregado de significados que nenhum dos dois sabia nomear. "Os resultados preliminares parecem normais", disse o médico, digitando algumas notas. "O laudo completo estará pronto em 48 horas. Você ainda estará na cidade?" "Sim, meu ônibus só parte amanhã à noite." Ricardo hesitou brevemente antes de continuar. "Nesse caso, posso adiantar seu retorno para amanhã de manhã, se preferir. Assim, você terá o laudo em mãos antes de partir." Luísa assentiu, surpresa com a consideração incomum. "Seria ótimo. Obrigada, doutor." Ao se despedirem com um aperto de mão formal, ambos sentiram aquela corrente sutil que às vezes acontece entre duas pessoas, como uma promessa silenciosa de que aquele encontro era apenas o começo de algo maior. Algo que nenhum dos dois poderia prever ou controlar. Ao sair do consultório, Luísa respirou fundo, sentindo como se tivesse acabado de emergir de águas profundas. Enquanto o elevador descia, levando-a de volta ao mundo real, ela não percebeu que no andar de cima, o Dr. Ricardo Mendes permanecia parado, olhando fixamente para a porta por onde ela havia saído, com uma expressão que seus colegas de profissão nunca tinham visto antes. A tarde caía sobre São Paulo quando Luísa deixou o edifício da Clínica Horizonte. O céu tinha adquirido tons alaranjados que contrastavam com o cinza dos prédios. Ela caminhou sem rumo definido, apenas deixando que seus pés a levassem para longe daquele lugar, que por algumas horas a fizera sentir-se deslocada e, ao mesmo tempo, estranhamente vista. Os pensamentos rodavam em sua mente como um carrossel frenético. Por que o Dr. Ricardo a olhara daquele jeito?
Por que oferecera um retorno tão rápido quando, segundo todas as informações que reunira, sua agenda costumava estar lotada com meses de antecedência? E mais importante, por que ela não conseguia parar de pensar naqueles olhos azuis que pareciam enxergar além da superfície? É ridículo, murmurou para si mesma, enquanto esperava no ponto de ônibus. Ele é só um médico fazendo seu trabalho. Um médico famoso, rico e completamente fora da sua realidade. Ao retornar à pensão, Dona Teresa a recebeu com um sorriso caloroso e uma xícara de chá. Como foi o exame, querida? Foi normal, respondeu Luísa, percebendo que normal era a última palavra que descreveria o que sentira naquele consultório. Na solidão do quarto pequeno, ela abriu o notebook e, movida por uma curiosidade que não queria admitir, pesquisou mais sobre o Dr. Ricardo Mendes. As reportagens mostravam-no em eventos beneficentes, palestras internacionais, premiações. Em cada foto, o mesmo semblante sério e controlado, o mesmo olhar distante, tão diferente daquele que dirigira a ela durante o exame. Uma matéria recente o destacava como o solteiro mais desejado do círculo médico paulistano e mencionava seu relacionamento recém-terminado com uma famosa apresentadora de televisão. A última imagem mostrava-o num iate luxuoso, cercado de pessoas da alta sociedade, com o mar azul ao fundo. Luísa fechou o computador com mais força do que pretendia. Aquele homem pertencia a um universo que ela jamais acessaria. O exame de amanhã seria a última vez que o veria. Enquanto isso, a quilômetros dali, no apartamento de cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, Ricardo Mendes servia-se de um drink enquanto observava as luzes da cidade através da parede de vidro. A imagem de Luísa Campos persistia em sua mente como uma impressão digital que se recusava a desaparecer. Em 20 anos de profissão, atendendo desde políticos a celebridades, nunca sentira aquela conexão instantânea. Algo na simplicidade direta daquela jovem, na forma como seus olhos não buscavam impressioná-lo ou seduzi-lo, mas apenas existiam, honestos e transparentes, o deixara profundamente perturbado. Seu telefone não parava de tocar. Mensagens de colegas sobre o congresso médico da próxima semana, convites para jantares, a secretária lembrando-o da reunião com investidores, sua ex-namorada insistindo em esclarecer o término. Ricardo ignorou todos. Pela primeira vez em anos, sentia-se desconectado de sua própria vida. Abriu o sistema da clínica em seu computador pessoal e revisou o prontuário de Luísa. 24 anos. Natural de uma pequena cidade do interior, estudante bolsista, histórico médico, sem complicações significativas. Uma ficha comum, que nada revelava sobre a pessoa por trás dos dados. O médico pegou-se, modificando a agenda do dia seguinte, adiantando outros compromissos para poder atendê-la pessoalmente, quando qualquer outro médico da equipe poderia simplesmente entregar os resultados. Enquanto fazia isso, uma parte de sua consciência o questionava. O que estava fazendo era ético, profissional, racional? Não era. E essa constatação o assustava mais que qualquer diagnóstico complexo que já tivera que dar. Seu telefone tocou novamente. Desta vez atendeu ao ver o nome de Marcos, seu amigo de infância e único confidente verdadeiro. E aí, doutor famoso, vai mesmo faltar ao meu aniversário amanhã? Desculpe, Marcos, estou com a agenda complicada. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tudo bem com você? Sua voz está estranha. Ricardo hesitou. Como explicar o que nem ele mesmo entendia? Já sentiu que sua vida inteira está perfeitamente organizada, exatamente como planejou, e ainda assim algo fundamental está faltando. Uau, Marcos riu. O que aconteceu? Algum paciente terminal te fez questionar o significado da existência? Não. Na verdade, foi uma paciente perfeitamente saudável. A conversa continuou por alguns minutos com o Ricardo evitando detalhes, mas seu amigo era perspicaz demais para ser enganado. Olha, não sei quem é essa misteriosa paciente que te balançou, mas toma cuidado. Você sabe melhor que ninguém as complicações éticas e profissionais disso. Não há isso, Marcos. Foi só uma consulta. Claro. E é por isso que você está bebendo sozinho numa quinta-feira à noite.
filosofando sobre vazios existenciais. Depois de desligar, Ricardo permaneceu na varanda, observando a cidade iluminada. Lá embaixo, em algum lugar entre milhões de pontos de luz, estava uma jovem estudante de enfermagem que, sem saber, acabara de abrir uma fissura no castelo de vidro que ele construíra ao seu redor. Na manhã seguinte, Luísa acordou com o coração acelerado. Havia sonhado com o consultório, mas no sonho estavam apenas ela e o médico, sem a mesa de vidro entre eles, sem os papéis, sem as formalidades, apenas duas pessoas conversando como se já se conhecessem há anos. Bobagem, disse para seu reflexo no espelho enquanto prendia os cabelos. Hoje usava uma calça jeans simples e uma blusa de algodão. Não havia necessidade de formalidade para apenas buscar um resultado. Ao chegar à clínica, foi surpreendida ao ser informada que o Dr. Ricardo a atenderia pessoalmente. Geralmente é um dos assistentes que entrega os laudos, comentou a recepcionista com uma curiosidade mal disfarçada. O corredor branco parecia ainda mais longo desta vez. Luísa podia sentir as batidas do próprio coração reverberando em seus ouvidos. Quando a porta do consultório se abriu, lá estava ele. O mesmo jaleco impecável, a mesma postura elegante, mas algo em seu olhar havia mudado. Havia uma vulnerabilidade que não estava presente no dia anterior, como se alguma barreira invisível tivesse sido removida. Bom dia, senhorita Campos. Por favor, entre. A formalidade nas palavras contrastava com a suavidade na voz. Obrigada por me receber tão rapidamente, Dr. Mendes. Sei que sua agenda deve ser muito ocupada. Ricardo, ele disse, surpreendendo a ambos. Pode me chamar de Ricardo. Um silêncio carregado de possibilidades pairou entre eles. Luísa sentiu as bochechas esquentarem. Seus resultados estão todos dentro da normalidade, continuou ele, entregando-lhe um envelope. Conforme esperávamos. Seus dedos se tocaram brevemente durante a entrega e ambos sentiram aquela mesma corrente elétrica do dia anterior, mais intensa agora, impossível de ignorar. É tudo o que você precisava para o estágio? Sim, é perfeito. Obrigada. Outro silêncio. Nenhum dos dois parecia disposto a dar o próximo passo lógico. Encerrar a consulta e despedir-se. Você volta hoje para Ribeirão Preto? Perguntou Ricardo finalmente. Sim, meu ônibus sai às 19 horas. Ricardo olhou para o relógio como se buscasse uma solução ali. Luísa, Começou, então parou, reorganizando os pensamentos. A Faculdade de Medicina está realizando um coquetel hoje à tarde para apresentar um novo programa de bolsas de pesquisa para estudantes promissores da área de saúde. Como estudante de enfermagem no último ano, poderia ser interessante para você. Ela o encarou surpresa. Era um convite profissional ou algo mais? Seria muito interessante, sim. Ótimo. É às 16 horas no Hotel Maxud Plaza. Posso colocar seu nome na lista de convidados. Não estou vestida apropriadamente para um evento assim, observou Luísa, olhando para sua roupa simples. Ricardo sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via. Tenho certeza que você estará perfeita. O que importa é a mente brilhante, não o traje. Ao sair do consultório pela segunda vez, Luísa sentia-se flutuando. Só quando já estava no elevador, percebeu que não tinha o endereço exato do hotel, nem sabia como se portar em um evento da alta sociedade médica. Mas nada disso parecia importante comparado à perspectiva de ver Ricardo novamente, em um contexto diferente, onde talvez pudessem realmente conversar. No caminho de volta à pensão, ela não notou a limusine preta estacionada na esquina da clínica, nem a mulher elegante que saía dela com passos determinados, dirigindo-se à recepção e perguntando pelo Dr. Ricardo Mendes. A mesma mulher, cujo rosto aparecia ao lado do médico nas fotos de eventos sociais que Luísa vira na noite anterior. O Hotel Maxud Plaza erguia-se imponente no coração de São Paulo, um clássico da arquitetura que mesclava elegância atemporal com luxo discreto. Luísa parou na calçada oposta, respirou fundo e olhou novamente para o vestido simples que havia comprado às pressas numa loja de departamento próxima à pensão. O azul marinho do tecido era sóbrio o suficiente para um evento acadêmico, mas ainda assim, ela se sentia como uma intrusa prestes a ser desmascarada. Você consegue.
murmurou para si mesma, atravessando a rua com a determinação de quem já enfrentara desafios muito maiores na vida. O saguão do hotel resplandecia com lustres de cristal e arranjos de flores frescas. Seguindo as indicações, Luísa chegou ao salão onde o coquetel já havia começado. Uma placa elegante anunciava: Programa de Bolsas de Pesquisa em Inovação Médica, Fundação Horizonte. Na entrada, uma recepcionista consultou a lista de convidados. Luísa Campos. Sim, aqui está. Você é convidada especial do Dr. Mendes. Por favor, entre. Convidada especial. As palavras ecoaram em sua mente, enquanto ela adentrava o salão repleto de pessoas que exalavam sucesso e privilégio. Médicos renomados, professores universitários, executivos da indústria farmacêutica, todos conversando animadamente em pequenos grupos, taças de champanhe em mãos, gestos calculados que demonstravam familiaridade com aquele universo. Luísa pegou uma taça de água com gás de uma bandeja oferecida por um garçom e procurou Ricardo com os olhos. Ele estava no centro do salão, cercado por um grupo de homens de terno que o ouviam atentamente. Seu porte elegante e natural autoridade o destacavam mesmo entre pares igualmente bem-sucedidos. Como se sentisse o olhar dela, Ricardo virou a cabeça e seus olhos se encontraram através da multidão. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios e ele fez um gesto sutil, indicando que se juntaria a ela em alguns minutos. Primeira vez num evento desses? Luísa virou-se surpresa. Ao seu lado estava uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos curtos num tom cobre brilhante e olhar perspicaz. É tão óbvio assim? Perguntou Luísa, sentindo as bochechas corarem. Só para quem já esteve no seu lugar, respondeu a mulher com um sorriso compreensivo. Sou Helena Vasconcelos, chefe do departamento de enfermagem do Hospital das Clínicas. Luísa Campos, apresentou-se impressionada. O nome de Helena era reverenciado nos corredores de sua faculdade. Estou no último ano de enfermagem em Ribeirão Preto. E como você conheceu Ricardo? Desculpe a indiscrição, mas não é comum ele trazer estudantes para estes eventos. Antes que Luísa pudesse responder, sentiu uma presença ao seu lado. Vejo que já conheceu nossa futura promessa da enfermagem, disse Ricardo, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Ofereceu uma a Luísa, que aceitou sem saber bem o que fazer. Nunca havia provado champanhe na vida. Ricardo Mendes descobrindo talentos da enfermagem? Isso é novidade, comentou Helena com um tom enigmático. Pensei que só se interessasse pelos futuros cirurgiões. As pessoas mudam, Helena, respondeu ele, mantendo o olhar fixo em Luísa. Às vezes, basta um encontro para transformar perspectivas. A intensidade daquelas palavras fez Luísa engasgar levemente com o champanhe. Helena observou a interação com interesse científico, como quem analisa um fenômeno raro. Bem, deixo vocês dois conversarem então. Luísa, foi um prazer. Se algum dia precisar de um estágio no HC, procure-me. Quando ficaram sozinhos, ou tão sozinhos quanto se pode estar em um salão cheio de pessoas, um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Pela primeira vez, estavam juntos sem a proteção dos papéis de médico e paciente. Você está linda, disse Ricardo finalmente. O azul combina com você. Obrigada, respondeu ela, sentindo o coração acelerar. Não tenho muita experiência com este tipo de evento. Nem eu, para ser honesto. Luísa o olhou incrédula. Você, o médico que aparece em todas as colunas sociais? Aparecer não significa pertencer, respondeu ele, surpreendendo-a com a sinceridade. Venho a estes eventos por obrigação profissional, não por prazer. Ricardo a conduziu por entre os grupos, apresentando-a a colegas e professores como uma estudante brilhante com grande potencial. Aos poucos, Luísa foi se sentindo mais confortável, especialmente quando a conversa se voltava para temas acadêmicos nos quais podia demonstrar seu conhecimento. Você realmente entende do assunto, comentou um professor de neurologia após uma discussão sobre novos protocolos de atendimento. Ricardo tem bom olho para talentos. As horas passaram com surpreendente rapidez. Ricardo permaneceu ao seu lado na maior parte do tempo, ocasionalmente afastando-se para cumprimentar algum convidado importante, mas sempre retornando,
como se uma força invisível o puxasse de volta para a órbita dela. Durante um momento mais tranquilo, encontraram-se próximos a uma varanda que oferecia vista para a cidade. "Você está se divertindo?" perguntou ele. "Estou impressionada", admitiu Luísa. "Nunca imaginei estar num lugar assim, conversando de igual para igual com pessoas que só conhecia por artigos acadêmicos. Você pertence a este ambiente tanto quanto qualquer um aqui. Talvez mais." Havia algo em sua voz, uma verdade nua que contrastava com o ambiente de aparências ao redor. "Ricardo, por que me convidou? De verdade?" Ele hesitou, como se buscasse as palavras certas. "Porque, desde ontem, quando você entrou no meu consultório, não consigo pensar em mais nada. Sei que é inapropriado, antiético até, considerando que foi minha paciente. Mas há algo em você que... Ricardo, querido, finalmente te encontrei." A voz feminina, melodiosa e perfeitamente modulada, cortou o momento como uma lâmina afiada. Luísa virou-se para ver uma mulher estonteante, aproximando-se com a confiança de quem possui o mundo. Cabelos loiros impecavelmente arrumados, vestido de grife que parecia ter sido costurado diretamente em seu corpo, esculpido por personal trainers, joias discretas, mas visivelmente caras. "Vanessa", disse Ricardo, com uma tensão evidente na voz. "Não sabia que viria." "Como poderia perder o evento do ano?" respondeu ela, ignorando completamente a presença de Luísa. "Além disso, precisamos conversar. Aquele mal-entendido na semana passada foi ridículo." Finalmente, como se só então notasse a existência de outra pessoa, Vanessa virou-se para Luísa com um sorriso que não alcançava os olhos. "Oh, desculpe. Não vi que estava acompanhado. Você é... Luísa Campos", apresentou-se, sentindo-se subitamente menor em seu vestido de loja de departamento. "Estudante de enfermagem." "Que adorável", respondeu Vanessa, num tom que sugeria exatamente o oposto. "Ricardo sempre foi tão dedicado a causas sociais. A Fundação Horizonte tem um programa maravilhoso de bolsas para estudantes carentes, não é mesmo, querido?" O rosto de Luísa queimou com o comentário. Então era isso que ele pensava dela? Uma obra de caridade? "Vanessa, por favor." A voz de Ricardo tinha um tom de advertência. "Luísa é uma convidada especial e uma profissional extremamente competente." "Claro, claro", disse Vanessa, fazendo um gesto displicente com a mão. Não quis ofender. "Mas precisamos mesmo conversar em particular, Ricardo, sobre aquele projeto que comentamos no iate semana passada." As palavras atingiram Luísa como um soco no estômago. O iate, a foto que vira na internet, a realidade da vida de Ricardo, tão distante da sua, materializou-se na forma daquela mulher deslumbrante que claramente tinha com ele uma intimidade que ia além de simples conhecidos. "Com licença", murmurou Luísa, colocando a taça sobre uma mesa próxima. "Preciso ir." "Meu ônibus?" "Luísa, espere", chamou Ricardo. Mas ela já se afastava rapidamente. Atravessou o salão quase correndo, sentindo os olhares curiosos que a seguiam. Que tola havia sido! Permitir-se sonhar, mesmo que por algumas horas, que poderia pertencer àquele mundo. Que um homem como Ricardo Mendes poderia realmente se interessar por ela, e não vê-la como um projeto de caridade, ou pior, uma distração temporária. O ar frio da noite a atingiu quando saiu do hotel. Grandes gotas de chuva começavam a cair, como se o céu compartilhasse sua tristeza repentina. Sem guarda-chuva ou agasalho, Luísa começou a caminhar apressadamente pela calçada, deixando que as lágrimas se misturassem à chuva que agora caía com mais força. "Luísa, por favor, pare!" A voz de Ricardo soou atrás dela. Virou-se para vê-lo correndo em sua direção, o cabelo perfeitamente arrumado agora desalinhado pela chuva, o terno caro completamente ensopado. "Vá embora, Ricardo. Volte para o seu evento, para a sua ex-namorada, para o seu mundo." "Não é o que você está pensando", disse ele alcançando-a. "Vanessa e eu terminamos há meses. Ela só está tentando reatar, mas não há nada entre nós." "E o que há entre nós, Ricardo? Um médico milionário e uma estudante do interior que mal pode pagar a consulta com você? Isso não é um conto de fadas. É a vida real, com diferenças reais que não desaparecem só porque sentimos algo." A chuva intensificou-se, transformando-se numa cortina prateada que os isolava do resto do mundo.
Ali, na calçada de uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo, eram apenas duas pessoas enfrentando a verdade de sentimentos que haviam surgido rápido demais para serem compreendidos. Sei exatamente quem você é, Luísa. Não é uma obra de caridade, nem um projeto social. É a pessoa mais autêntica que já conheci. Alguém que me fez questionar tudo que construí e valorizei até hoje. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Não sei o que é isso entre nós. Só sei que nunca senti nada parecido e que desde ontem a ideia de não te ver novamente é insuportável. O coração de Luísa batia tão forte que parecia querer escapar do peito. A chuva agora os encharcava completamente, mas nenhum dos dois parecia notar. Seu ônibus, disse Ricardo de repente. Que horas ele parte? Daqui a 1 hora, respondeu ela, olhando para o relógio encharcado. Mas não posso... Fique. A palavra saiu como um pedido, não uma ordem. Só mais um dia. Vamos conversar de verdade, sem Vanessa, sem a clínica, sem toda aquela gente. Só nós dois. Luiz olhou para aquele homem. O médico renomado agora totalmente vulnerável sob a chuva, os olhos azuis implorando por uma chance, e soube que a decisão que tomasse naquele momento mudaria o rumo de sua vida para sempre. A chuva caía implacável sobre a cidade quando Luísa e Ricardo finalmente entraram em um café aconchegante próximo ao hotel. Encharcados e ofegantes, escolheram uma mesa afastada onde as conversas sussurradas não alcançariam ouvidos alheios. O contraste não poderia ser maior. Ele em seu terno ensopado, que certamente custara o equivalente a meses do aluguel dela. Ela em seu vestido azul comprado às pressas, agora colado ao corpo como uma segunda pele. Você está tremendo, observou Ricardo, removendo o paletó e oferecendo-o a ela. Estou bem, respondeu Luísa, mas aceitou o gesto mesmo assim, envolvendo-se no tecido ainda úmido que carregava o perfume dele. Uma garçonete aproximou-se, olhando curiosamente para o casal improvável. 2 cafés, por favor, pediu Ricardo. E você tem algo para comer? O bolo de canela é a especialidade da casa, respondeu a garçonete. Perfeito. 2 pedaços, então. Quando ficaram sozinhos novamente, o silêncio pairou entre eles. Não mais carregado de tensão, mas de expectativa. Havia uma decisão tomada sob a chuva. Um ônibus que partiria sem sua passageira. E agora precisavam descobrir o que fazer com a oportunidade que haviam criado. Liguei para Dona Teresa, disse Luísa, quebrando o silêncio. Ela disse que posso ficar mais uma noite. Ricardo assentiu, um alívio visível passando por seu rosto. Obrigado por ficar. Ainda não sei se é a decisão certa, admitiu ela, mas sei que partiria arrependida se não descobrisse o que é isso entre nós. Os cafés chegaram fumegantes e aromáticos, oferecendo alguns momentos para que reorganizassem os pensamentos. Vanessa e eu nos conhecemos na faculdade, começou Ricardo, como se sentisse que devia explicações. Tínhamos os mesmos círculos sociais, as mesmas ambições. Namoramos por anos, terminamos, voltamos várias vezes. Era mais uma parceria conveniente que um relacionamento apaixonado. Por que está me contando isso? Porque quero que entenda que o que sinto por você é completamente diferente de qualquer coisa que já experimentei. Não é sobre conveniência ou conforto. O olhar dele era de uma intensidade quase dolorosa. Quando você entrou no meu consultório ontem, parece que faz tanto tempo, algo aconteceu, como se eu estivesse vendo através de uma lente embaçada por anos, e de repente alguém a limpasse. Luísa bebericou o café, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. Também senti algo, admitiu finalmente, mas me assusta. Tudo aconteceu rápido demais, e nossos mundos são tão diferentes. Mundos podem se cruzar, respondeu ele, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dela. Se permitirmos. O toque enviou uma corrente elétrica pelo braço de Luísa. Era a primeira vez que se tocavam sem a barreira da relação médico-paciente, sem luvas, sem formalidades. Apenas pele contra pele. Conte-me sobre você, pediu Ricardo. A verdadeira Luísa, não a do prontuário médico. E ela contou. Falou sobre crescer numa cidade pequena, sobre perder os pais ainda adolescente, sobre a tia que a acolheu mas mal conseguia sustentar-se, sobre os trabalhos de meio período para pagar a faculdade,
sobre o sonho de se tornar enfermeira e fazer diferença na vida das pessoas. Falou sem autocomiseração, com a força tranquila de quem conheceu dificuldades cedo demais, mas não permitiu que a definissem. Ricardo ouvia atentamente, sem interromper, como se cada palavra fosse uma revelação preciosa. Quando ela terminou, foi sua vez. Você sabe quem sou publicamente: o médico bem-sucedido, o especialista, o empresário da saúde. O que não sabe é que cresci com medo. Meu pai era cirurgião, um homem brilhante, mas emocionalmente ausente. Exigia perfeição absoluta. Qualquer nota abaixo de excelente era motivo de desapontamento. Construí minha carreira tentando provar meu valor para alguém que nunca esteve realmente olhando. Houve uma vulnerabilidade em sua voz que as revistas de celebridades jamais capturariam. A clínica, os prêmios, as palestras internacionais, tudo parecia validar minhas escolhas. Mas algo sempre esteve faltando. Uma conexão genuína. Alguém que me visse além do jaleco. A chuva agora batia suavemente contra as janelas do café, criando uma bolha íntima ao redor deles. O tempo parecia suspenso, como se o mundo lá fora tivesse pausado para permitir que aquele momento existisse. E então você apareceu, continuou Ricardo, com aqueles olhos que não pediam nada, que não buscavam impressionar, que simplesmente viam. Luísa sentiu as lágrimas se formarem. Tenho medo do que vai acontecer quando voltarmos à realidade, confessou. Amanhã você volta para seu consultório de vidro e eu para minha faculdade no interior. Não precisa ser assim, disse ele, apertando sua mão com mais firmeza. Existem opções. Tecnologia, fins de semana. Podemos fazer funcionar se quisermos. Por quê? Perguntou ela, a pergunta que estivera em seu coração desde o início. Por que eu, Ricardo? Você poderia ter qualquer pessoa. Ele sorriu, aquele sorriso raro e genuíno que parecia reservado apenas para ela. Porque você me vê, não o médico, não o milionário, não o nome nas revistas, apenas Ricardo. E porque quando olho para você, vejo alguém real num mundo de aparências. O café esfriava enquanto conversavam, o bolo de canela praticamente intocado. Falaram sobre livros favoritos, descobriram gostos musicais surpreendentemente compatíveis, riram de piadas internas que haviam criado em menos de 48 horas de convivência. A cada minuto, o abismo entre seus mundos parecia diminuir, revelando-se mais imaginário que real. Quando finalmente saíram do café, a chuva havia se transformado numa garoa leve. Ricardo chamou um táxi. Posso levá-la de volta à pensão? Luísa hesitou brevemente, então assentiu. O trajeto foi silencioso, suas mãos entrelaçadas no espaço entre eles no banco traseiro, cada um absorvendo a realidade do que estava acontecendo. Ao chegarem à pensão modesta, Ricardo pediu ao motorista que esperasse. Acompanhou Luísa até a entrada, onde pararam sob a pequena cobertura que os protegia da garoa persistente. Amanhã é minha última palestra na conferência médica, disse ele. Termina ao meio-dia. Posso buscá-la depois? Poderíamos almoçar, passar a tarde juntos antes de você pegar o ônibus de volta. Gostaria disso, respondeu ela, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. O silêncio que se seguiu estava carregado de intenção não expressa. Ricardo se aproximou lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Luísa não recuou. Quando seus lábios se tocaram pela primeira vez, foi como se todas as conversas, olhares e toques dos últimos 2 dias convergissem para aquele momento de perfeita sintonia. O beijo foi gentil, quase reverente. Um primeiro capítulo, não uma conclusão. Quando se separaram, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Não havia mais como voltar atrás. Até amanhã, sussurrou ela. Até amanhã, respondeu ele, tocando seu rosto uma última vez antes de voltar para o táxi. Luísa entrou na pensão com as pernas trêmulas, encontrando Dona Teresa na pequena sala comunal, assistindo sua novela noturna. Chegou ensopada, menina, vai pegar um resfriado, comentou a Sempra, mas seu tom era mais curioso que repreensivo. E então, o tal médico importante é tão impressionante quanto dizem? Ele é diferente do que eu esperava, respondeu Luísa, um sorriso inevitável formando-se em seus lábios. Naquela noite,
Deitada na cama simples da pensão, Luísa revivia cada momento do dia. O coquetel, a chuva, a confissão sob a tempestade, o café acolhedor, o beijo de despedida. Parte dela ainda não acreditava que tudo aquilo estava acontecendo. A estudante do interior e o médico renomado parecia o enredo de um romance improvável. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Obrigado por me dar a chance de conhecer a verdadeira Luísa. Mal posso esperar pelo amanhã. Durma bem, Ricardo. Ela sorriu para a tela, digitando uma resposta simples, mas sincera. Obrigada por me enxergar. Até amanhã. Enquanto isso, na cobertura com vista para o Ibirapuera, Ricardo contemplava as luzes da cidade com uma sensação de clareza que não experimentava há anos. Seu telefone não parava de tocar. Vanessa insistindo após o fiasco do coquetel. Colegas perguntando sobre sua saída abrupta, a secretária lembrando-o dos compromissos do dia seguinte. Ignorou todos, exceto a mensagem que realmente importava. A resposta de Luísa iluminou seu rosto com um sorriso que ninguém em seus círculos sociais reconheceria. Algo estava nascendo, frágil, inesperado, potencialmente complicado, mas mais real que qualquer coisa que já havia vivido. O que nenhum dos dois sabia era que, enquanto trocavam mensagens carregadas de promessas, um e-mail chegava à caixa de entrada profissional de Ricardo. Uma proposta que mudaria completamente o rumo da história que mal começavam a escrever juntos. A manhã trouxe um céu limpo após a tempestade da noite anterior, como se o universo oferecesse uma trégua para o que estava por vir. Luísa acordou cedo, revigorada apesar das poucas horas de sono. Havia uma leveza em seus movimentos, um brilho especial em seu olhar que Dona Teresa notou imediatamente quando a jovem apareceu para o café da manhã. Nunca vi alguém tão feliz por adiar uma viagem, comentou a senhipra, com um sorriso cúmplice. É só mais um dia, respondeu Luísa, tentando disfarçar a empolgação. Aproveitar para conhecer melhor a cidade. E o médico bonito, imagino, provocou Dona Teresa, servindo mais café. Luísa corou, mas não negou. Havia uma alegria quase adolescente em ser transparente sobre seus sentimentos, em não precisar esconder o que estava acontecendo. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Ricardo encarava a tela do computador com uma expressão grave. O e-mail que recebera na noite anterior ainda estava aberto. Uma proposta do Instituto de Pesquisa Médica de Zurique, oferecendo-lhe a direção do Departamento de Diagnósticos Avançados. Era a oportunidade pela qual trabalhara a vida inteira. O reconhecimento internacional definitivo. A chance de desenvolver protocolos que salvariam incontáveis vidas. E chegara no momento exato em que, pela primeira vez, considerava que talvez existissem coisas mais importantes que sua carreira. Seu telefone tocou. Era Marcos, seu amigo de infância. E então, como foi a fuga dramática debaixo de chuva atrás da misteriosa garota? Ricardo não conseguiu evitar o sorriso ao lembrar. Foi transformador. Uau! Nunca ouvi você usar essa palavra para nada que não envolvesse avanços médicos. Ela deve ser realmente especial. É como se eu estivesse vendo cores que não sabia que existiam, Marcos. Parece ridículo, eu sei. Nos conhecemos há apenas 2 dias, mas não é ridículo, interrompeu o amigo. É humano, algo que você tem evitado ser por muito tempo. Obcecado com aquela clínica e com a aprovação do fantasma do seu pai. Ricardo suspirou, olhando novamente para o e-mail de Zurique. Recebi a proposta do Instituto Suíço. Houve um momento de silêncio na linha. Aqui você vem perseguindo há anos. Parabéns, cara. É incrível. É, respondeu Ricardo sem entusiasmo. O problema é que precisaria me mudar em 2 semanas. E a garota? Luísa, ela se forma em enfermagem em alguns meses. Está construindo sua carreira aqui. Ricardo Mendes hesitando por causa de um relacionamento. Nunca pensei que viveria para ver isso. Havia uma seriedade incomum na voz de Marcos quando continuou. Olha, não vou te dizer o que fazer. Só não tome decisões baseadas no que você acha que deveria querer. Pergunte-se o que realmente quer. A conversa continuou por alguns minutos, mas a mente de Ricardo já estava em outro lugar. Ele olhou para o relógio. Ainda tinha 2 horas antes da palestra final da conferência. 2 horas para tomar uma decisão que alteraria o curso de sua vida.
Enquanto isso, Luísa aproveitava a manhã ensolarada para caminhar pelo centro da cidade. Havia trocado a passagem de ônibus para o dia seguinte, dando-se o luxo de um dia extra na capital. Um dia com Ricardo. A ideia ainda parecia irreal, como um sonho do qual acordaria a qualquer momento. Seu telefone vibrou. Uma mensagem dele. Palestra começando agora, espero te ver ao meio-dia. Não consigo parar de pensar em ontem à noite. Ela sorriu, digitando uma resposta. Também não. Boa sorte na palestra. Estarei esperando. No auditório lotado do centro de convenções, Ricardo subiu ao palco para apresentar sua pesquisa sobre novos métodos diagnósticos. Sua presença era magnética como sempre. A postura confiante, a voz clara e firme, o domínio completo do conteúdo. Mas aqueles que o conheciam melhor poderiam notar uma distração sutil em seu olhar, como se parte de sua mente estivesse em outro lugar. E é por isso que acredito que o futuro da medicina diagnóstica está na integração de tecnologia avançada com o toque humano insubstituível, concluiu ele, recebendo aplausos entusiasmados. Durante a sessão de perguntas, um colega suíço levantou-se. Doutor, Mendes, considerando sua ênfase na importância do fator humano, imagino que esteja ansioso para implementar essa filosofia no Instituto de Zurique. Poderia comentar sobre os projetos que planeja desenvolver lá? Um murmúrio percorreu o auditório. A notícia da proposta aparentemente já circulava no meio acadêmico. Ricardo sentiu todos os olhares sobre si, expectantes. As discussões com o Instituto estão em andamento, respondeu diplomaticamente. Qualquer anúncio oficial seria prematuro neste momento. O restante da sessão transcorreu sem incidentes, mas Ricardo sentia-se dividido como nunca antes. Ao final, foi abordado por diversos colegas, alguns parabenizando-o pela suposta nova posição, outros querendo confirmar os rumores. Conseguiu finalmente escapar pouco depois do meio-dia, dirigindo-se ao ponto de encontro combinado com Luísa, um pequeno restaurante próximo ao Parque do Ibirapuera. Ao vê-la esperando na entrada, vestindo um simples vestido florido e com os cabelos soltos emoldurados pela luz do sol, Ricardo sentiu algo se apertar em seu peito. Como contar a ela sobre Zurique? Como explicar a encruzilhada em que se encontrava? Oi, disse ela com um sorriso radiante quando ele se aproximou. Como foi a palestra? Bem, respondeu ele, beijando-a suavemente. Melhor agora. O restaurante era elegante, mas não ostensivo, um lugar onde poderiam conversar sem a pressão dos ambientes excessivamente formais que Ricardo normalmente frequentava. Escolheram uma mesa no terraço, com vista para o verde do parque. Este lugar é lindo, comentou Luísa, olhando ao redor com admiração. Venho aqui quando preciso pensar, revelou Ricardo. É um dos poucos lugares da cidade onde me sinto realmente em paz. Conversaram animadamente durante o almoço. Luísa contou sobre seus planos após a formatura, as especialidades de enfermagem que mais a atraíam, o sonho de trabalhar com comunidades carentes. Você seria incrível nisso, disse Ricardo, genuinamente impressionado com sua paixão e determinação. E você? Perguntou ela. Quais são os seus planos futuros? Além de dirigir aquele império médico, claro. A pergunta atingiu o cerne de seu dilema. Ricardo hesitou, tomando um gole de água para ganhar tempo. Na verdade, começou sabendo que não podia mais adiar. Recebi uma proposta ontem à noite, do Instituto de Pesquisa Médica de Zurique. Luísa o encarou, processando a informação. Zurique? Na Suíça? Sim. Eles querem que eu assuma a direção do Departamento de Diagnósticos Avançados. É uma oportunidade única. Isso é incrível, Ricardo, exclamou ela com sincera admiração, embora seus olhos revelassem o entendimento das implicações. Você merece esse reconhecimento. Teria que me mudar em 2 semanas, continuou ele, observando atentamente sua reação. O sorriso dela vacilou levemente, mas não desapareceu. Entendo. Um silêncio desconfortável pairou entre eles pela primeira vez desde que se conheceram. Luísa não decidi nada ainda, apressou-se em dizer. É complicado. Há alguns dias teria aceitado imediatamente, sem pensar 2 vezes, mas agora... Agora o quê? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Agora te conheci, e tudo mudou.
Ela baixou o olhar para o prato quase intocado. Ricardo, não posso ser o motivo para você recusar algo assim. Nos conhecemos há apenas 3 dias. Seria irracional. Talvez, admitiu ele, mas nem todas as decisões importantes na vida precisam ser racionais. Naquele momento, o celular dele tocou insistentemente. Era da clínica, uma emergência com um paciente. Ricardo atendeu, ouvindo atentamente, enquanto Luísa observava a transformação em seu rosto. O médico profissional assumindo o controle. Preciso ir, disse ele ao desligar. Um paciente em estado crítico. Desculpe. Não se desculpe por salvar vidas, respondeu ela com um sorriso compreensivo que o fez admirá-la ainda mais. Ricardo pagou a conta apressadamente e levantou-se. Podemos nos encontrar mais tarde. No parque, talvez? Preciso resolver isso, mas quero muito terminar nossa conversa. Claro, concordou Luísa. Estarei no parque às 5. Ele a beijou rapidamente antes de partir, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Luísa permaneceu no restaurante por algum tempo, tentando processar tudo. Zurique, do outro lado do mundo. Uma parte dela queria ser altruísta, encorajá-lo a seguir seu sonho sem olhar para trás. Outra parte, mais egoísta talvez, queria implorar que ficasse, que dessem uma chance ao que estava nascendo entre eles. Decidiu caminhar pelo parque para clarear as ideias. O dia estava perfeito. Céu azul, temperatura agradável, famílias aproveitando o domingo. Sentou-se em um banco próximo ao lago, observando os patos e as crianças que corriam alegremente. Foi ali, contemplando aquela cena de normalidade cotidiana, que uma realização a atingiu. Estava apaixonada. Não era apenas atração ou fascinação pelo médico famoso. Era algo profundo, verdadeiro, assustadoramente real. Em apenas 3 dias, Ricardo Mendes havia se tornado essencial em sua vida de um modo que parecia desafiar toda a lógica. E agora, ele poderia partir para sempre. Enquanto isso, na Clínica Horizonte, Ricardo trabalhava intensamente no caso emergencial, mas sua mente estava dividida. As palavras de Luísa ecoavam em sua consciência. Não posso ser o motivo para você recusar algo assim. Durante um breve momento de pausa, após estabilizar o paciente, Ricardo retirou-se para seu escritório e permitiu-se um momento de reflexão honesta. A proposta de Zurique representava tudo o que sempre perseguira: prestígio internacional, recursos ilimitados para a pesquisa, a chance de criar um legado médico verdadeiramente transformador. Mas ao pensar em aceitar, a imagem de Luísa surgia imediatamente. Seu sorriso sincero, sua força silenciosa, a forma como o fazia sentir-se simplesmente humano. A perspectiva de nunca mais vê-la provocava uma dor física que nenhum diagnóstico médico poderia explicar. Seu telefone tocou novamente. Era o diretor do Instituto Suíço, impaciente por uma resposta. Dr. Mendes, precisamos de sua decisão. Outros candidatos estão sendo considerados. Entendo, respondeu Ricardo. Terei uma resposta definitiva para vocês ainda hoje. Ao desligar, olhou para o relógio. 4:30. Teria que correr para encontrar Luísa no horário combinado. Mas antes, precisava tomar uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida. Enquanto isso, no parque, Luísa aguardava com o coração aos pulos. Havia tomado sua própria decisão. Apoiaria qualquer escolha dele, mesmo que significasse dizer adeus. O que tinham vivido nesses 3 dias já valia cada segundo de dor que pudesse vir depois. O relógio marcava 5 horas. Então 5:10, 5:20. Quando o relógio finalmente marcou 5:30, Luísa sentiu o estômago afundar. Ele não viria. Talvez já tivesse decidido. Talvez fosse mais fácil simplesmente não aparecer. Levantou-se do banco, preparando-se para o inevitável retorno à pensão e no dia seguinte, à sua vida normal em Ribeirão Preto. Uma vida que agora parecia irremediavelmente alterada pelo breve encontro com Ricardo Mendes. Foi então que o avistou, correndo pelo caminho do parque em sua direção. Ainda vestindo o jaleco da clínica, o cabelo desalinhado como nunca o vira antes. Ricardo parou diante dela, ofegante, segurando algo na mão. Um envelope. Desculpe o atraso, disse, recuperando o fôlego. Tinha algo importante para fazer antes de vir.
Luísa observou o envelope que ele agora estendia em sua direção. O que é isso? Minha resposta para Zurique. Com mãos trêmulas, ela pegou o envelope. Estava selado, pronto para envio. Você já decidiu? Constatou não como uma pergunta. Sim, confirmou Ricardo. E queria que você fosse a primeira a saber. Luísa olhou para o envelope em suas mãos, sentindo o peso do futuro contido naquelas poucas folhas de papel. Ricardo, eu... Antes de abrir, interrompeu ele, aproximando-se para segurar suas mãos. Preciso que saiba de uma coisa. Esses 3 dias com você me mostraram mais sobre mim mesmo do que anos de terapia conseguiriam. Seja qual for o conteúdo desse envelope, o que sinto por você é real. Mais real que qualquer outra coisa na minha vida. Com o coração batendo descompassado, Luísa abriu o envelope e começou a ler a carta dirigida ao Instituto de Pesquisa Médica de Zurique. Luísa respirou fundo e começou a ler a carta, cada palavra ressoando em sua mente como o tic-tac de um relógio que marcava o destino de ambos. Prezado Dr. Hoffmann e Comitê do Instituto de Pesquisa Médica de Zurique, é com profundo respeito e consideração que escrevo para agradecer a extraordinária oportunidade que me ofereceram. O convite para dirigir o Departamento de Diagnósticos Avançados representa o reconhecimento de anos de dedicação à medicina. E sinto-me verdadeiramente honrado. No entanto, após cuidadosa reflexão, devo respeitosamente declinar a oferta. Luísa parou de ler, erguendo os olhos para encontrar os de Ricardo, que a observava intensamente. Você recusou, murmurou ela, a voz quase inaudível. Por quê? Ricardo sorriu. Aquele sorriso raro e genuíno que parecia reservado apenas para ela. Porque pela primeira vez na minha vida, escolhi não fugir do que sinto. Ele tomou o rosto dela entre as mãos, com uma delicadeza quase reverente. A proposta de Zurique era tudo que sempre pensei querer, mas nos últimos 3 dias descobri que estava perseguindo as coisas erradas. Prestígio, reconhecimento internacional, a validação constante, tudo isso são substitutos pobres para o que realmente importa. Os olhos de Luísa encheram-se de lágrimas. Não quero ser responsável por você abandonar seu sonho. Você não é, respondeu Ricardo com convicção. Você me ajudou a ver que meus verdadeiros sonhos são diferentes do que eu imaginava. Não estou desistindo de nada importante. Estou escolhendo o que realmente tem valor. O sol da tarde filtrava-se através das folhas das árvores, criando padrões dourados no rosto de Luísa. Ao redor deles, o parque pulsava com vida. Crianças rindo, casais passeando, o mundo girando em sua rotina normal, completamente alheio ao momento transformador que os dois compartilhavam. E se não der certo? Perguntou Luísa, dando voz ao medo que ainda pairava em sua mente. Se em uma semana, um mês, percebermos que foi apenas um impulso irracional? Ricardo guardou silêncio por um momento, considerando a pergunta com a seriedade que ela merecia. Aí teremos tentado, respondeu finalmente, e isso já vale mais que uma vida inteira de e se. Não estou prometendo que será fácil ou perfeito, Luísa. Só estou dizendo que quero descobrir até onde podemos ir juntos. Ela assentiu, deixando que as lágrimas finalmente caíssem. Eu também quero. Foi tudo o que precisava dizer. Ricardo a puxou para um abraço apertado, como se tentasse fundir seus mundos ali mesmo, sob o céu de São Paulo. Quando se separaram, havia uma determinação renovada no olhar de ambos. E agora? Perguntou Luísa, subitamente consciente das questões práticas. Amanhã preciso voltar para Ribeirão. Tenho aulas, estágio, compromissos. Agora, respondeu Ricardo pegando sua mão enquanto começavam a caminhar pelo parque, elaboramos um plano. Sou bom em planos. Ele começou a enumerar possibilidades. Videoconferências diárias, visitas nos fins de semana. Ele tinha um carro, afinal, e 3 horas de estrada não eram nada comparadas à distância de um oceano. Talvez um estágio especial para ela na Clínica Horizonte nos últimos meses de faculdade. E quando você se formar, continuou com um entusiasmo que a fazia sorrir, há dezenas de hospitais excelentes em São Paulo, onde uma enfermeira talentosa seria muito bem-vinda. Está me oferecendo um emprego, Dr. Mendes? Provocou ela, sentindo-se mais leve que nos últimos dias. Estou oferecendo possibilidades, respondeu ele,
parando para beijá-la suavemente. O resto construiremos juntos, dia após dia. Enquanto o crepúsculo começava a pintar o céu, com tons de laranja e rosa, eles continuaram caminhando, elaborando planos, compartilhando sonhos, descobrindo mais um sobre o outro a cada passo. A carta para Zurique permanecia no bolso de Ricardo, um lembrete tangível da escolha que fizera, do caminho que decidira seguir. Ao anoitecer, levou-a para jantar em um restaurante tranquilo, onde conversaram por horas. Desta vez, quando Luísa falou sobre seus planos para trabalhar em comunidades carentes após a formatura, Ricardo não apenas a ouviu, mas compartilhou ideias. A Fundação Horizonte poderia expandir seus programas sociais, talvez criar uma clínica móvel, algo que combinasse a expertise médica dele com a vocação social dela. Você realmente me escuta, observou Luísa maravilhada. E você me faz querer ser melhor, respondeu ele simplesmente. A noite avançava, e a realidade da partida iminente dela começou a se impor. Meu ônibus sai amanhã às 10h, lembrou Luísa, sentindo o peso da separação. Estarei lá para me despedir, prometeu Ricardo. E depois virei te visitar no próximo fim de semana, se você quiser. Claro que quero, respondeu ela, apertando sua mão sobre a mesa. Quando a levou de volta à pensão, a despedida foi agridoce. Não um adeus, mas um até logo carregado de expectativas e promessas. O beijo que trocaram tinha o sabor de começo, não de fim. Te vejo amanhã, sussurrou Ricardo contra seus lábios. Até amanhã, respondeu ela, relutante em soltar sua mão. Luísa entrou na pensão com o coração transbordando. Dona Teresa, sempre atenta, percebeu imediatamente a transformação. Pelo visto, o dia foi bom, comentou a Sempra com um sorriso maternal. Foi perfeito, respondeu Luísa, sem conseguir conter a felicidade que irradiava de cada poro. Em seu quarto pequeno, começou a arrumar a mala para a viagem do dia seguinte. Cada peça de roupa que dobrava parecia carregar a memória dos momentos vividos em São Paulo. O vestido azul do coquetel, a roupa molhada pela chuva, o vestido florido do parque. Em apenas 3 dias, sua vida havia se transformado completamente. Seu telefone tocou, uma mensagem de Ricardo. Acabei de postar a carta para Zurique, sem arrependimentos, só gratidão pelo que encontrei no lugar de um sonho antigo, você. Ela sorriu para a tela, digitando: vamos construir novos sonhos juntos. Até amanhã. Enquanto isso, na cobertura com vista para o Ibirapuera, Ricardo contemplava a cidade noturna com uma sensação de paz que não conhecia há anos, talvez nunca. Seu telefone tocava insistentemente. Colegas que haviam ouvido rumores sobre sua recusa a Zurique, Vanessa ainda tentando reatar, compromissos profissionais exigindo atenção. Mas naquela noite, ele se permitiu ignorar todas essas demandas. Havia tomado uma decisão que ia contra tudo que sempre acreditara ser importante, contra a ambição implacável, contra o legado do pai, contra as expectativas de toda a comunidade médica. E, surpreendentemente, sentia-se mais leve, mais completo, mais vivo. Recebeu a resposta de Luísa e sorriu. Como uma estudante de enfermagem do interior havia conseguido, em apenas 3 dias, desestruturar e reconstruir completamente sua visão de vida. Era um mistério que nem sua mente analítica de médico conseguia decifrar. E talvez não precisasse. Na manhã seguinte, Luísa acordou cedo, finalizou os preparativos para a viagem e despediu-se calorosamente de Dona Teresa, prometendo voltar em breve. Chegou à rodoviária com tempo suficiente para tomar um café enquanto esperava Ricardo, que prometera encontrá-la antes da partida. Os minutos passavam e a ansiedade começava a crescer. E se ele tivesse mudado de ideia? E se o impulso da noite anterior tivesse dado lugar à racionalidade fria da manhã? E se... Seus pensamentos foram interrompidos quando o avistou, caminhando apressadamente entre os viajantes, procurando-a com o olhar. Ao vê-la, seu rosto iluminou-se com aquele sorriso que fazia seu coração saltar. Desculpe o atraso, disse ele ao se aproximar. Tive que resolver uma emergência na clínica. Tudo bem, respondeu ela, aliviada por vê-lo ali, real e presente. Ricardo segurou suas mãos, como se quisesse memorizar cada detalhe daquele contato. Tenho algo para você, disse, entregando-lhe um pequeno embrulho. Luísa o abriu cuidadosamente.
revelando um delicado porta-retrato de prata. Dentro, uma fotografia deles dois no parque, tirada por um fotógrafo ambulante no dia anterior. Seus rostos próximos, sorrisos genuínos, o pôr do sol ao fundo. Para você se lembrar que não foi um sonho, explicou ele, a voz ligeiramente rouca de emoção. É perfeito, sussurrou ela, tocando a imagem com a ponta dos dedos. Obrigada. O anúncio da partida do ônibus soou pelos alto-falantes, chamando os passageiros para o embarque. Isso não é um adeus, afirmou Ricardo, tomando-a nos braços para um último abraço. É apenas um intervalo na nossa história. Uma história que mal começou, completou ela, sorrindo entre lágrimas contidas. O beijo que trocaram ali, em meio ao movimento frenético da rodoviária, foi uma promessa silenciosa, de paciência, de persistência, de construção lenta e cuidadosa de algo que começara de forma tão inesperada. Te vejo na sexta-feira, disse Ricardo enquanto ela subia os degraus do ônibus. Estarei esperando, respondeu Luísa, guardando no coração a imagem dele parado na plataforma, acenando enquanto o veículo se afastava lentamente. Enquanto o ônibus deixava São Paulo, Luísa olhava pela janela, vendo a cidade gigantesca diminuir gradualmente. 3 dias atrás, chegara como uma estudante anônima para um simples exame médico. Partia agora com o coração transformado, carregando promessas de um futuro que nem nos seus sonhos mais ousados teria imaginado. Ao seu lado, o porta-retrato com a foto dos dois brilhava sob a luz do sol como um talismã contra as dúvidas e incertezas que inevitavelmente viriam. Era o início de uma jornada que nenhum dos dois poderia prever, cheia de desafios, ajustes, descobertas, mas que ambos haviam escolhido enfrentar juntos. E enquanto a paisagem mudava do concreto urbano para o verde dos campos, Luísa sorriu. O diagnóstico estava feito, e era definitivo. Amor incurável. 6 meses depois, o sol de primavera entrava generosamente pelas janelas amplas da Clínica Horizonte, criando padrões dourados no piso de mármore. Luísa caminhava pelo corredor familiar, agora não mais como paciente ou visitante, mas como profissional. O crachá pendurado em seu uniforme branco impecável dizia: Luísa Campos, enfermeira residente. Programa de extensão comunitária. Muito havia mudado desde aqueles 3 dias que transformaram sua vida. A formatura, que acontecera há apenas 2 semanas, marcara o fim de um ciclo e o início de outro ainda mais promissor. Ricardo estivera lá, aplaudindo orgulhosamente da plateia, enquanto ela recebia seu diploma com distinção máxima. Agora, iniciava seu período de residência em São Paulo, dividindo seu tempo entre a clínica e o projeto social que Ricardo havia criado inspirado em suas conversas. Uma unidade móvel que levava atendimento especializado a comunidades periféricas, combinando a excelência médica da instituição com o compromisso social que ela tanto valorizava. Enfermeira Campos, chamou uma voz familiar, tirando-a de seus pensamentos. Helena Vasconcelos, a enfermeira-chefe que conhecera no coquetel meio ano antes, aproximava-se com um sorriso. Os resultados daquele paciente do Jardim Ângela chegaram. Achei que gostaria de ver. Obrigada, Helena, respondeu Luísa, pegando o prontuário. Estava preocupada com ele. Você tem bom instinto clínico, comentou a mulher mais velha, e um excelente olho para detalhes. Entendo por que Ricardo insistiu tanto em trazê-la para nossa equipe. Luísa sorriu, sabendo que sua contratação não tinha sido apenas por influência de Ricardo. Suas notas excepcionais e a recomendação entusiasmada de seus professores haviam pesado significativamente. O relacionamento deles era público agora, mas ambos faziam questão de manter suas vidas profissionais separadas e baseadas em mérito. Por falar nele, continuou Helena com um sorriso cúmplice, vi o doutor passando apressado para a sala de reuniões. Parecia nervoso. A conferência no conselho diretor é hoje, explicou Luísa. Ele vai apresentar o projeto de expansão da unidade móvel. Desde que recusara a oferta de Zurique, Ricardo havia redirecionado suas energias. Continuava sendo o brilhante médico e pesquisador de sempre, mas agora também dedicava parte significativa de seu tempo a projetos sociais. A transformação não passara despercebida pela equipe da clínica. Todos notavam como o médico antes conhecido por sua frieza profissional
agora demonstrava uma empatia renovada com pacientes e colegas. Tenho que terminar estas anotações, disse Luísa, checando o relógio. A unidade móvel sai em 1 hora. Não se preocupe, temos tudo sob controle por aqui, assegurou Helena com um aceno. Luísa continuou seu caminho até a pequena sala que dividia com outros residentes. A vida em São Paulo era agitada e intensa, tão diferente da rotina que conhecia no interior. Nos primeiros meses de relacionamento à distância, a adaptação fora desafiadora. Ricardo viajando para Ribeirão Preto nos finais de semana, videoconferências diárias, mensagens constantes para manter a conexão viva apesar dos quilômetros de separação. A decisão de se mudar após a formatura não fora tomada levianamente. Conversaram longamente sobre expectativas, sobre dar espaço um ao outro, sobre construir uma relação saudável que permitisse crescimento mútuo. Ricardo fizera questão de que ela se candidatasse a programas de residência em diversos hospitais, não apenas na Clínica Horizonte. Quero que você escolha por mérito, não por conveniência, insistira ele. E ela o fizera, recebendo ofertas de 3 instituições renomadas. No final, escolhera a Clínica Horizonte não apenas por Ricardo, mas pelo projeto de extensão comunitária que representava perfeitamente a fusão entre excelência técnica e impacto social que sempre sonhara para sua carreira. O pequeno apartamento que alugara ficava a meio caminho entre a clínica e o centro cultural onde Ricardo dava aulas voluntárias de primeiros socorros para educadores comunitários. Era um lugar só dela. Uma decisão consciente de manter certa independência, mesmo com o relacionamento avançando a passos firmes. Ricardo respeitava esse espaço, embora passassem juntos a maioria das noites, alternando entre o apartamento dela e a cobertura dele. Terminando as anotações, Luísa pegou sua bolsa e dirigiu-se à área externa da clínica, onde a unidade móvel, um ônibus adaptado com equipamentos médicos de ponta, estava sendo preparada para mais um dia de atendimentos. Tudo pronto para hoje? Perguntou ao Dr. Paulo, o médico responsável pelas operações externas. Tudo certo, respondeu ele animadamente. Depois daquela sua sugestão de reorganizar o fluxo de atendimento, estamos conseguindo ver 30% mais pacientes. Luísa sorriu satisfeita. Suas ideias eram ouvidas e implementadas, não por ser a namorada do Dr. Mendes, mas por sua competência comprovada no campo. Enquanto a equipe terminava os preparativos, seu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Apresentação concluída. Conselho aprovou unanimemente a expansão. Jantar para comemorar hoje à noite? Te amo. Seu coração aqueceu-se ao ler as palavras finais. Ainda era surreal às vezes pensar em como tudo começara com um simples exame médico. Respondeu rapidamente. Parabéns. Sabia que conseguiria. Estarei de volta às 19 horas. Também te amo. Guardando o telefone, Luísa embarcou na unidade móvel, pronta para mais um dia de trabalho que verdadeiramente amava. Enquanto o veículo deixava o estacionamento da clínica, ela pensou em como a vida havia mudado desde aquela manhã em que descera do ônibus na rodoviária Tietê. Nervosa e incerta. No andar superior da clínica, Ricardo observava pela janela de seu escritório enquanto a unidade móvel se afastava. 6 meses desde que recusara Zurich, e nem por um momento se arrependera. Sua vida havia se transformado de maneiras que jamais imaginara possíveis. Claro, houvera ajustes. Aprender a equilibrar a relação com as exigências profissionais de ambos não fora fácil. Tiveram discussões, momentos de dúvida, a inevitável colisão de mundos diferentes, mas cada desafio apenas fortalecera o laço entre eles, confirmando que a escolha feita naquele parque ensolarado fora a correta. O telefone em sua mesa tocou. Era Marcos, seu amigo de infância. Soube que o conselho aprovou seu projeto, disse ele animadamente. Não que eu estivesse surpreso. Quem conseguiria dizer não ao grande Dr. Mendes? Ricardo riu. Acredite, foi mais difícil do que parece. Tive que convencê-los que investir em comunidades carentes não é apenas filantropia, mas também estratégia de saúde pública. Falando como um executivo de fria racionalidade, provocou Marcos, mas todos sabemos que isso é obra da influência da sua enfermeira favorita. Ela me faz querer ser melhor, admitiu Ricardo, sem negar a influência positiva de Luísa em sua vida. Mas o projeto faz sentido por si só.
Os dados preliminares já mostram redução significativa de internações de emergência nas regiões atendidas. Eles conversaram por mais alguns minutos antes de Ricardo desligar para sua próxima consulta. No caminho para o consultório, passou pela sala onde conhecera Luísa, o lugar onde tudo começara. Sorriu ao lembrar-se de como ficara desconcertado diante daquela jovem de olhar franco e sincero, como algo dentro dele soubera imediatamente que nada seria o mesmo depois daquele encontro. O dia transcorreu normalmente, com consultas, procedimentos, reuniões de equipe. Mas havia uma leveza em Ricardo que seus pacientes mais antigos notavam com surpresa. O médico renomado, antes conhecido por sua eficiência fria, agora demonstrava uma humanidade que tornava a excelência técnica ainda mais impressionante. No fim da tarde, quando a unidade móvel retornou à clínica, Ricardo estava esperando no estacionamento. Observou enquanto Luísa descia, conversando animadamente com os colegas sobre os atendimentos do dia, seu rosto iluminado com a satisfação de um trabalho significativo bem realizado. "Oi?", disse ela ao vê-lo, aproximando-se com um sorriso. "Oi", respondeu ele, inclinando-se para um breve beijo. "Como foi o dia?" "Intenso, mas gratificante. Conseguimos detectar hipertensão precoce em 5 pacientes que provavelmente não teriam buscado atendimento até uma emergência. Salvando vidas, antes mesmo que saibam que precisam ser salvas", comentou Ricardo com admiração. Isso é medicina preventiva no seu melhor. Caminharam juntos até o estacionamento, compartilhando momentos do dia. Não havia mais a barreira médico-paciente, nem a distância entre mundos diferentes, apenas 2 profissionais apaixonados pelo que faziam e um pelo outro. "Tenho uma surpresa para você", disse Ricardo quando chegaram ao carro, "parte da comemoração de hoje." "Pensei que a comemoração fosse o jantar", respondeu ela curiosa. "É apenas o começo", sorriu ele misteriosamente. "Confie em mim." Dirigiram até um restaurante à beira do rio Pinheiros, com vista para o pôr do sol que tingia o céu de rosa e laranja. Era um lugar despretensioso, mas charmoso, com mesas ao ar livre e uma atmosfera relaxada, exatamente o tipo de ambiente que ambos preferiam, longe da ostentação dos círculos sociais que Ricardo frequentava antes. Durante o jantar, conversaram sobre o futuro do projeto de extensão, sobre os planos de Luísa para sua residência, sobre a possibilidade de Ricardo reduzir algumas horas de consultório para dedicar-se mais à pesquisa e ao ensino. "Sabe", disse ele, servindo mais vinho em suas taças, "nunca imaginei que recusar Zurique me traria tanta satisfação profissional. Parecia o auge da minha carreira, mas agora vejo que teria sido apenas mais do mesmo. Às vezes precisamos abandonar o que pensamos querer para descobrir o que realmente queremos", respondeu Luísa, refletindo sobre sua própria jornada. Quando a sobremesa chegou, uma torta de limão que compartilharam, Ricardo pareceu subitamente nervoso, checando repetidamente o bolso do paletó. "Está tudo bem?", perguntou Luísa, notando sua inquietação. "Melhor que bem", respondeu ele, respirando fundo antes de continuar. "Luísa, estes últimos 6 meses foram os mais significativos da minha vida. Você me ensinou a ver além das aparências, a valorizar o que realmente importa, a ser um médico e um homem melhor." Ele pegou sua mão sobre a mesa. "Sei que ainda estamos construindo nossa história, que há muito a descobrir um sobre o outro, desafios a enfrentar, mas também sei com uma certeza que nunca senti antes que quero continuar essa jornada ao seu lado." Luísa sentiu o coração acelerar quando Ricardo tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. "Não estou pedindo uma resposta imediata", continuou ele, abrindo a caixa para revelar um anel delicado com uma única pedra azul. "É uma promessa, não uma pressão. Um símbolo do meu compromisso com o nosso futuro, qualquer que seja o ritmo que decidirmos seguir." Lágrimas brilharam nos olhos dela. "É lindo", sussurrou. "É uma safira", explicou Ricardo. "Da mesma cor do vestido que você usava no dia em que nos conhecemos." O gesto tocou Luísa profundamente. Ele lembrava-se daquele detalhe, do vestido azul marinho que escolhera com tanto cuidado para a consulta. "Não preciso de tempo para pensar", respondeu ela, estendendo a mão. "Minha resposta é sim. Sim para a promessa. Sim para o futuro. Sim para nós."
Ricardo deslizou o anel em seu dedo, inclinando-se sobre a mesa para um beijo que selava não apenas aquele momento, mas um compromisso mútuo de construção paciente e amorosa. Enquanto voltavam para casa sob o céu estrelado de São Paulo, Luísa olhou para o anel que agora brilhava em sua mão. Da janela do carro podia ver a cidade que inicialmente a intimidara com seu tamanho e ritmo, mas que agora representava possibilidades e sonhos compartilhados. Pensou na jovem nervosa que chegara à rodoviária 6 meses antes, repetindo para si mesma que era só um exame. Como poderia imaginar que aquele simples procedimento médico mudaria o curso de sua vida? Como poderia prever que o médico milionário, conhecido por sua frieza profissional, veria nela algo que ninguém mais havia visto? Ao seu lado, Ricardo dirigia em silêncio confortável, ocasionalmente lançando-lhe olhares de admiração e afeto. Também ele refletia sobre os caminhos inesperados da vida, como recusar o que sempre pensara querer, o levara exatamente ao que realmente precisava. O carro parou em um sinal vermelho, e Ricardo aproveitou para beijar-lhe a mão onde o anel agora repousava. "Aonde quer ir?" perguntou. "Seu apartamento ou minha cobertura?" Luísa sorriu, pensando em como a pergunta simbolizava a liberdade e respeito mútuo que haviam construído. "Que tal um lugar novo?" sugeriu. "Algo que seja nosso." "Gosto dessa ideia", respondeu ele, sorrindo enquanto o sinal abria, permitindo que seguissem adiante. Um novo começo. E enquanto avançavam pelas ruas iluminadas da metrópole, deixavam para trás não apenas os meses de adaptação e descobertas, mas também as dúvidas e inseguranças iniciais. O que começara como um encontro improvável entre mundos diferentes, transformara-se numa parceria sólida, baseada em admiração mútua, respeito e amor crescente. A garota tímida fizera um exame. O médico milionário ficara chocado quando a viu, e juntos haviam descoberto o diagnóstico mais importante de suas vidas, que às vezes os encontros mais inesperados são exatamente aqueles que trazem a cura de que precisamos.